Bom, gente, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um encontro. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, porque a gente estava junto no domingo e já estamos de volta aqui na sexta-feira. Ficou junto, pertinho, né, uma aula da outra. E eu vou, né, voltando ao nosso combinado, eu vou mutar todo mundo, vou silenciar todo mundo, para que não haja interferência durante a aula, mas cada um que quiser fazer pergunta, comentário, interromper, pode ficar à vontade. É só abrir o microfone, falar e depois mandar fechar de novo. Bom, antes de começar, né, só alguns recadinhos. Lembrando vocês que todos os dias eu estou entrando no Instagram, foi uma coisa meio sem planejamento, tanto que vocês podem ver que os vídeos não tem nem assim, não estão editados, vamos dizer assim, né? Está sendo tudo ao vivo, que eu estou fazendo nos stories todos os dias, em algum momento do dia, não estou conseguindo marcar horário, que é a hora que eu consigo entre um paciente e outro, eu estou fazendo um bate-papo sobre o Bhagavad Gita, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou totalmente apaixonada por esse livro. O Bhagavad Gita, eu falo que ele é o livro da minha vida, ele é meu guia de todos os dias, meu livro de cabeceira, e ele é muito importante na condução do nosso caminho espiritual, independente de qualquer diferença religiosa. Ele não é um livro de religião, ele é um livro de busca espiritual, de comunhão com Deus, seja qual for o nome que você dá a Deus. Bhagavad Gita é fundamental. Então, todos os dias no Instagram, estou fazendo o vídeo nos stories, e ele fica no feed do Instagram. Então, se você não assistiu os anteriores, é só ir lá no feed que ele está lá. E eu estou começando a mandar para o YouTube também, porque assim quem perder consegue me acompanhar depois no YouTube. E nós vamos ter, dia 3 a 5 de junho, o retiro do Bhagavad Gita, né? A gente tem agora 3 vagas só para esse retiro, que vai ser aqui na Serra da Burcaina, em Silveiras, um lugar maravilhoso, delicioso, friozinho. E nós vamos ficar sexta, sábado, domingo, tendo estudos sobre o Bhagavad Gita. Não precisa ter conhecimento nenhum, você pode ser zerado. Você só precisa ter um pré-requisito: vontade de encontrar teu eu divino, vontade de ser melhor, vontade de comungar com esse Deus que está dentro de mim, de você e em todos os lugares. É só isso que você precisa ter. Nós vamos ter estudos, vamos ter meditações guiadas e vamos ter silêncio. Entre cada atividade, o silêncio impera. Então, a gente faz as refeições em silêncio, vai para o quarto em silêncio, para poder interiorizar aquela vivência. 3 a 5 de junho, que é a Jornada do Guerreiro da Luz. Se alguém quiser, ainda fala comigo. E agora, sábado, dia 14, nós temos os Caminhos da Cura Interior, que é aquela manhã de sábado que a gente vai passar no sítio Recanto do Itaguaré, aqui em Cruzeiro, bem no pé do gigante ali da Mantiqueira, com várias práticas meditativas, de autoconhecimento, terapêuticas, vamos trabalhar perdão, vamos ter um monte de coisa. Então, se alguém quiser, é só o sábado de manhã, tem café da manhã e tem almoço. Fala comigo no final. Então, vamos lá. Na aula passada, gente, existem algumas pessoas que estão aqui pela segunda vez, vamos dizer assim, que entraram pela primeira vez na aula de meditação. A aula de meditação, ela foi uma aula extra de uma sequência de aulas que vem sendo dadas. Essa é a 7ª aula dessa sequência, fora as extras, né? E nessa sequência, nós estamos tratando do mundo espiritual. Nós começamos falando da filosofia espiritualista, e aí estamos falando de vida após a morte, de reencarnação, de vários temas assim. Então, se você assistiu a aula de meditação e você não gosta de ouvir falar de vida após a morte, desses assuntos, a gente respeita, é só você pedir que eu descadastro você para você parar de receber os links. Mas se você quiser nos acompanhar, você é muito bem-vindo, e as aulas anteriores estão no YouTube, você pode acompanhar, é só ir na playlist Grupo de Estudos NEDEC. A aula passada, vamos aqui. Estão vendo? Só dá um ok? Tá. A aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre o que é esse processo da evolução e vimos que nesse processo evolutivo nosso não tem como andar para trás. Então, não existe essa possibilidade de eu fazer besteira na vida e nascer barata, nascer samambaia, tá? Ninguém evolui.
Os reinos estão sempre evoluindo. A sequência de evolução do reino seria reino mineral, vegetal, animal e hominal, que é o nosso reino, né? Então, nós estamos sempre avançando. Só que essa evolução não termina no reino humano. O reino humano, ele é assim, nossa, é um pingo no universo, né? Existem muitas outras coisas aí para frente, outras formas de vida, que nós ainda vamos falar sobre isso com mais detalhes, mas cuja forma, o formato, a forma de se relacionar é diferente, mas que é mais avançado do que a gente. Vimos a diferença da visão egoística, onde a gente sente que a gente é o máximo, o top de linha do universo, né? E tem a ilusão de que tudo mais existe só para nos agraciar, que os animais nasceram só para esperar a gente ir lá caçá-los, para poder nos alimentar, né? E a visão ecológica, que é onde somos todos iguais, todos um. Então, o mesmo direito à vida que o peixinho tem, eu tenho. Vimos as leis universais, que é a lei da unidade, somos todos um. Isso aqui eu estou passando rápido, gente, porque é da aula anterior. A cosmoética, que é a ética do universo, que não diz respeito a uma cultura específica, mas a ética do amor. Vimos a lei da correspondência, que é a lei que diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo no milagre de uma coisa só. Isso é um dos aforismos mais conhecidos da espiritualidade, né, que nos mostra que quando a gente olha para as estrelas ou olha para o nosso cérebro, as constituições são muito parecidas, da mesma forma que o mundo espiritual e o mundo aqui na horizontalidade são muito semelhantes. Vimos a lei da evolução, que a gente está sempre, não tem como não crescer, né? Falamos da lei do amor. Expliquei o que é karma coletivo, que é quando uma coletividade, desde uma família até uma nação, até um país, estão juntos, envoltos em um mesmo aprendizado. Então, por isso, tem consequências kármicas semelhantes. Falamos sobre o processo de transição planetária, que a Terra também é um indivíduo que está em transformação, né? E sugeri que vocês lessem, espero que alguns de vocês tenham buscado, Os Exilados de Capela, que é uma leitura importantíssima dentro desse processo. Bom, hoje, né, como eu tinha avisado a vocês, nós vamos falar do karma na vida após a morte. O início dessa aula é light, mas depois nós vamos entrar numa parte um pouco mais densa, né? Então, eu só vou pedir um favor. Não saiam no meio da parte densa. Fiquem até o final da aula, tá? Porque nós estamos tratando com energias. E tudo aquilo que a gente fala, a gente cria link, a gente acessa. Então, se eu estou falando de um mestre, se eu estou falando de Jesus, eu estou criando um link com Jesus, eu estou criando um link com o mestre. Quando eu falo de situações tristes, eu também crio um link com aquilo triste. Então, ao final da aula, nós vamos fazer uma higiene emocional, espiritual, para a gente sair super bem daqui. Então, por favor, não para no meio do caminho, vai até o fim. O que acontece? O que o karma, né? Como que ele interfere na vida após a morte? Na verdade, o lugar para onde eu vou me dirigir após a minha morte, esse lugar depende diretamente da minha situação kármica, ou seja, se o lado de lá, que a gente chama, é uma continuidade da vida aqui, se eu vou atrair um lugar maravilhoso ou um lugar menos maravilhoso, ele é apenas uma consequência do que a gente viveu aqui. Uma coisa que nós já falamos nas outras vidas é que morrer não nos torna santos, né? Às vezes a gente tem a ilusão de que a pessoa morreu, nossa, agora virou santo. Eu falava mal da pessoa a vida toda, de repente eu vou lá no velório e falo, ela era tão boa, tal. Não, morrer vai me levar para um nível de consciência exatamente igual ao nível de consciência que eu tenho hoje. Então, se hoje, vamos imaginar numa escala de 0 a 10, em que 0 fosse ausência de amor e 10 fosse o top do amor, se hoje eu estou numa escala 1 de amor, eu vou para um ambiente espiritual de escala 1 de amor. Tá? Não tem como dar saltos. Vamos começar, né, tentando imaginar. Como é que eu tiro isso daqui? Deixa eu ver se eu consigo. Tirei. Vamos imaginar como é uma colônia, né? O que são colônias? Colônias são... Oi.
Você falou que a gente podia fazer pergunta, né? Pode. Eu não quero perder, senão depois eu esqueço. Pode perguntar. Por exemplo, uma pessoa idosa, né? Ela vai levar a mesma energia daqui para lá, certo? Sim. Como você acabou de falar. Mas uma pessoa idosa que já não tem mais tanta consciência, né? Como que é essa coisa da energia? Ou mesmo aquela pessoa que esqueceu tudo mesmo, que tem Alzheimer, o que exatamente ela leva? Ela leva tudo que ela foi na vida e também aqueles momentos finais? Ou como é? Isso me deixa um pouco na dúvida. Vamos entender isso como nível de amor. O nível de amor, ele não altera pelo nível de consciência física da pessoa. Quem adoece, quem tem Alzheimer, quem envelhece, é o nosso corpo físico, certo? Tá. Porém, eu sou uma consciência, um espírito. O que eu estou guardando de ponto positivo ou negativo no meu espírito independe da situação do meu corpo físico. O que conta é o quanto eu amei, o quanto eu amei na prática, o quanto eu perdoei, o quanto eu compreendi, o quanto eu fui generoso, compassivo e assim por diante. Porque eu posso ter, independente da velhice, eu posso ter uma doença degenerativa com 30 anos e não lembrar mais nada. Então, o meu corpo físico é como se dissesse assim, eu tinha uma Ferrari, de repente a Ferrari deu pau, e agora eu estou precisando andar de carroça, minha Ferrari virou uma carroça. Tudo bem, mas o motorista continua sendo bom. O que estragou foi só o veículo. Então, a gente tem que separar muito o veículo do motorista. Quando eu falo em nível de consciência do motorista. O veículo não faz mal. Tá? Muito obrigado, Ci. Nada. Quando a gente fala em colônia, nós vamos imaginar como se fossem cidades. Por que cidades? Porque se o lado de lá ele é plasmado pela nossa mente, o plano astral ele é uma réplica daquilo que está na minha mente. Sou eu quem crio o plano astral. Só que eu não vivo sozinha, eu vivo em coletividade. Então, a coletividade cria lugares para viver, assim como aqui na Terra nós criamos, né, materialmente cidades, lá nós vamos criar coisas muito semelhantes. Agora, imagina como é viver num lugar onde só tivesse gente que pratica amor. Ninguém reclama, ninguém briga, ninguém critica, não tem ladrão, não tem nada. É quase inimaginável para nós a beleza, a energia de um lugar assim. Tenta imaginar aqui mesmo no nosso planetinha, qual foi o lugar que você entrou de energia mais elevada? Pode ter sido um templo, uma comunidade, pode ter sido a casa de alguém. Aquele lugar que você chega que você fala, nossa, que delícia. Isso ainda é um umbral, o lugar pesado em comparação com essas colônias de amor. Porque aqui, por mais que o ambiente seja amoroso, ele é cercado de uma vizinhança complexa, né? Eu posso ter na minha casa uma paz absoluta, mas eu tenho ainda todo o entorno, eu tenho o planeta Terra, que tem uma energia densa. Agora, se eu saio daqui num nível de amor quase 10 e eu vou para um lugar de amor total, é inimaginável o que vai ser vivido lá. É realmente esse é o céu, né? Seria o símbolo para nós de céu. A gente não pode imaginar que céu vai ser aqueles anjinhos, né? Ou aquele eterno. Quem assistiu a novela Viagem era muito engraçado. A Viagem foi uma excelente representação do plano espiritual. Só que ela representou super bem o plano denso, que era onde ficava o Alexandre, que era o assassino lá da novela. Mas quando ela mostrava o céu, era só um gramado e as pessoas de branco andando para lá, para cá, para lá, para cá. Parecia que não tinha nada para se fazer. Né? Então, não é assim, é um lugar de muita vida, de muita atividade, só que num nível elevado. Então, nós vamos passar rapidinho por algumas colônias do médio astral. O que é o médio astral? Não é o lugar de sofrimento, mas ainda está bem longe de ser o lugar dos seres mais elevados. É mais ou menos o nível de consciência que a gente espera que seja o nosso, que é uma coisa meio básica. Tá? Cada colônia é formada por grupos de espíritos semelhantes entre si. Então, elas têm características muito diferentes entre elas e é muito interessante. O nosso lar é a colônia mais conhecida, né, que disse que foi construída por portugueses que desencarnaram no Brasil. Olha que interessante.
ela fica em cima do Rio de Janeiro. Em cima é apenas uma maneira, porque não tem outra palavra para dizer isso, tá? Mas não é que ela está em cima da cidade, ela está interconectada, interpenetrando a cidade numa frequência mais alta. Então, nosso lar mais ou menos toma toda a cidade ali do Rio de Janeiro. A colônia Arco-Íris já fica lá do lado do norte, e olha que coisa mais linda, imagina a imagem de arco-íris, né? Com espíritos passando por ali como se eles fossem viadutos, né? Eles são chamados de filhos do arco-íris, são também espíritos bastante evoluídos que trabalham com essa energia das cores, das luzes. A colônia Redenção, lá para a Bahia, ela tem, olha que coisa bacana, ir num lugar onde você vai começar a ter cenas vivas da história de Jesus registrada. É como se você chegasse num lugar onde tem um cinema, onde está passando em tempo real. Por que tempo real? Porque o tempo não existe. Quando que Jesus viveu? Agora. Essa linearidade que a gente pensa viveu há 2000 anos atrás, a linearidade, que é coisa da nossa mente, ela não é real, ela é horizontal. O plano astral ainda é horizontal. Porém, as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, você consegue ver cenas da vida de Jesus. E muitas equipes socorristas, já vamos entender depois o que é equipe socorrista, vêm da Colônia Redenção trabalhar aqui com a gente na Terra. A colônia do Padre Chico, que é lá para Minas, né, é também chamada de colônia das Margaridas. Imagina um lugar coberto dessas flores. Ela tem muita cor branca e amarela. E eles também vêm trabalhar muito aqui usando o nome de Jesus. Em nome de Cristo, vem fazer socorro espiritual. A Morada do Sol, também lá para o norte da Bahia, Sergipe, Aracaju. Lá eles reúnem, olha, isso é interessante, são equipes que levam socorro e assistência aos portadores de doenças tropicais. O que é doença tropical? A dengue é uma doença tropical, a malária é uma doença tropical. Aí você vai dizer para mim, mas por que nessa colônia eles só tratam isso? Porque do mesmo jeito que aqui na Terra você tem, por exemplo, o Hospital Emílio Ribas em São Paulo, infectologia, Hospital do Câncer, só trata câncer. Então, as pessoas, os médicos desencarnados que gostam de estudar e que querem continuar pesquisando determinadas doenças, se reúnem em colônias para avançarem nos estudos sobre essas doenças. Para quê? Para intuírem aqueles que estão encarnados para que possam receber mais rapidamente novos remédios, novos tratamentos, novas formas de cura. Então, é muito comum encontrar no astral lugares específicos onde doenças e traumas são tratados. A colônia do Rouxinol, mesma coisa, só que trabalha pessoas que tiveram morte por perda de sangue. Por quê? Sangue conduz o prana, que a gente fala que é o plasma da vida. Então, também é um tratamento bem específico para quem perdeu muito prana na hora de desencarnar. A colônia das flores, ela trata quem morreu de câncer. Por quê? Muitas vezes, quando as pessoas morrem de câncer, elas ficam muito tempo em tratamento, muito tempo em sofrimento. E aquela autoimagem do câncer fica impregnada na pessoa. Imagine alguém que ficou num hospital aqui na Terra 1 ano, para ser rápido, né? 1 ano, em tratamento, fazendo quimioterapia, rádio, no soro, com dor, tomando morfina, de repente a pessoa morre. Quando essa pessoa morre, ela se identifica ainda como um portador de câncer. Então, quando ela chega do lado de lá, apesar do corpo doente ter ficado na Terra, ela ainda plasma no corpo a mesma doença. Então, ela precisa ser acolhida no local para que vai ajudá-la a entender que quem tinha doença era o corpo físico e que ela pode se libertar dessa autoimagem. E eles são recolhidos na colônia das flores. Colônia das Águas, que recebe pessoas com questões circulatórias. Colônia da Praia. A colônia da praia ela é toda voltada para a questão ecológica. Então, pessoas aqui, jovens aqui, por exemplo, minha sobrinha Maria, filha da Dani, né? A Maria tem 13 anos e ela é super consciente dessa questão. Ela é vegana,
faz um monte de campanha ecológica e tal. Com certeza, ela é intuída por seres que vêm da colônia da praia. Nós vamos ter aulas depois sobre como funciona, né, essa intuição, tanto a positiva quanto a negativa. Mas os seres de lá procuram aqui na Terra pessoas que tenham dentro de si essa vocação de cuidar do planeta para intuir e ajudar a ter ideias de como melhorar o nosso planetinha. Colônia Gramado, muito voltada à questão de coluna. Estou passando rápido, gente, porque isso é só uma curiosidade para vocês poderem ter uma ideia de como é que funciona. Olha que legal, Colônia Amigos da Dor, ela é um local muito voltado para pessoas que morreram na Igreja Católica e que tem essa identificação muito forte com os ritos católicos, tá? Porque imagina alguém que passou uma vida inteira crendo que ao morrer iria para o céu e seria recebido por Jesus e por Nossa Senhora. Uma pessoa boa, uma pessoa bacana, e que tinha certeza que seria recebido por Nossa Senhora. Nós sabemos que dentro dessa hierarquia espiritual, Jesus e Nossa Senhora estão num nível, né, muito inalcançável para nós, seres humanos, aqui ainda aprendizes. Então, por melhor, por mais que essa pessoa tenha sido caridosa, amorosa, dificilmente ela está já no nível de comungar lá em cima com Jesus. Mas, se ela não encontrar Jesus depois que ela morrer, ela vai ficar completamente perdida. Então, o que ela precisa? Ser levada para um local onde o entorno seja familiar para ela, onde ela vai ter uma igreja, onde ela vai ter um altar com imagens que são familiares a ela. E olha que bonito isso, muitas vezes espíritos amorosos se projetam, plasmam a própria imagem como se fossem Jesus ou como se fossem Maria, para acolher essas pessoas que estão perdidas, que estão em sofrimento, porque não conseguem entender. Cadê o céu que eu estava esperando? Eu devia sentar do lado direito do pai, cadê o pai, né? Então, às vezes, no primeiro momento, elas precisam encontrar a imagem de Jesus. Eu tive uma experiência muito interessante agora, semana passada, que eu estive espiritualmente em um local que eu nunca tinha estado antes, que era como se fosse uma clínica. Pensa numa clínica psiquiátrica aqui na Terra. Sabe quando você vê nos filmes, né, numa clínica psiquiátrica, aquelas pessoas andando no pátio, um pouco perdidas de um lado para o outro, dopadas de remédio, aquela sensação assim meio zonza? Eu via esse local. E aí um amparador me explicava que naquele lugar eram recebidas pessoas que eram ateus, ateias, não sei como é que fala, era todo mundo ateu, né? Ou seja, que tinha muita certeza que quando elas morressem, elas iam virar pó. Elas eram pessoas boas, eram cheias de karma positivo, mas a crença delas fazia com que depois da morte ela não conseguisse sair de perto do túmulo dela ou do local de cremação, porque ela acreditava que ela ia virar pó. E se o lado de lá eu plasmo aquilo que eu creio, ela não conseguia enxergar a ajuda. Mas como elas eram pessoas com crédito, né, espiritual, elas eram recolhidas pelas equipes de socorro e levadas para essa clínica. E nessa clínica haviam seres que precisavam usar a nossa energia de encarnados, seres protetores, que precisavam da nossa energia de encarnados, porque nós temos uma energia mais densa, lembra do duplo etérico que forma o ectoplasma? Nós temos essa energia que o desencarnado não tem. O duplo etérico é o que me mantém presa na Terra. Então, eles precisam usar o nosso ectoplasma para eles se vestirem com esse ectoplasma e serem vistos por essas pessoas e fazerem praticamente uma terapia com elas de explicar, olha, você não morreu, o que morreu foi seu corpo. Né? Então, nesse local, eles pediam que nós, que estamos aqui na Terra, passássemos bastante tempo como um ato de doação de amor, pensando sobre a eternidade da vida, como se estivéssemos conversando com esses seres que não estamos vendo e não sabemos onde estão, e dizendo para eles, gente, a vida continua, não é só isso aqui. A vida é muito mais do que o corpo físico. Quando a gente está pensando e falando sobre isso, as nossas emanações estão chegando nesse local e ajudando essas pessoas a despertarem para a luz. Foi uma experiência super bacana. Se alguém tiver pergunta, pode interromper.
Tá? Alvorada Nova também é uma colônia bastante conhecida, ela parece uma estrela de 8 pontas, eu nem sei bem como é uma estrela de 8 pontas, tem um gráfico aí. Né? Agora, é impossível descrever os planos que estão acima do plano astral, que já estão no nível de evolução aonde as pessoas não precisam mais plasmar casa, igreja, né, moradia, aonde elas já entenderam que isso tudo faz parte da horizontalidade, que é muito mais bacana viver num universo só de ideias. Então, elas plasmam formas geométricas, elas plasmam cores, elas plasmam músicas, mas não tem mais esse formato físico. É como se essa imagem é da galáxia, tá? Mas é como se essas luzes que nós estamos vendo fossem, cada uma delas, uma consciência espiritual, um ser que não precisa mais ter formato físico. Muito, muito longe de tudo que a gente consegue ainda alcançar. Bom, até aqui essa parte mais introdutória. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Então vamos seguir. Bom, se o lado de lá é uma manifestação da minha mente, mentes iluminadas criam planos iluminados para viverem após a morte. Mas, e se a mente não for tão iluminada assim? Tá? O que mantém a mente acesa, iluminada? Amor. Resumindo tudo, pense em amor. A pessoa pode ser ateu, pode não acreditar em nada, pode não ter hábito de oração, mas se ela tem amor, ela tem um nível bacana na consciência. O pior que pode acontecer é o que acontece com esses seres desse lugar que eu fui, né, que eles ficam perdidos, mas estão sendo recolhidos. Agora, mentes obscuras. O que é uma mente obscura, né, que vai criar um umbral? A palavra umbral, o significado da palavra umbral portal, passagem. Tá? O umbral é muito conhecido no espiritismo, né, nas filosofias espiritualistas, por ser algo correspondente, vamos dizer assim, tá, ao que o catolicismo chamou de inferno, porque é um lugar onde se reúnem pessoas que foram repletas daqui na vida física de ódio, de desejo de vingança, de agressividade, de maldade. Aí você vai dizer para mim, Simone, mas todos nós temos isso daí. Eu também sinto inveja, eu também tenho vontade, às vezes, de me vingar, eu sinto raiva ou sinto ódio. Então, eu vou para um umbral. Pense que essas, do mesmo jeito que o amor tem graus, a negatividade tem graus. Todos nós temos escuridão dentro de nós, porque nós não somos ainda não nos identificamos com a luz que somos. Então, ainda estamos na escuridão. Mas nem existem graus. Então, quando esse grau atinge um determinado nível, quando você começa realmente a lesar o outro, você vai ser atraído após a morte para lugares onde pessoas que vibram na mesma frequência estão. Se aqueles lugares onde pessoas iluminadas vivem aquela luz pura, também não gostaria de ter que imaginar como é o lugar onde vivem as pessoas que se reúnem por semelhança negativa. Né? Dá para mais ou menos pensar. Tá? Existem alguns filmes que são que têm imagens muito didáticas, vamos dizer assim, né, sobre essas questões, que são o Nosso Lar. O Nosso Lar, ele começa mostrando cenas do umbral, depois que o médico morre lá. Quem não assistiu, assista, o Nosso Lar. Tem um outro filme muito interessante, que é O Amor Além da Vida, do Robin Williams, que também mostra. E esse filme, Amor Além da Vida, ele tem uma coisa muito forte, que ele mostra como o lado de lá é plasmado pela nossa mente, porque eles usam alegoria de telas, como se fossem pinturas. A pessoa pensa e aquilo aparece. Aí você vai dizer para mim, mas quando eu morrer, por mais que eu tenha ódio, eu não vou pensar numa cena como essa que está aparecendo na tela.
Só que o teu ódio é tanto que você se une a pessoas que estão imersas naquele ódio também. E essa lama que vocês estão vendo, ela é a materialização do lado de lá das emoções que vibram baixo. Porque pense na luz também como uma escala de frequências. Quando você está no amor, você está na luz, luz brilhante. Vai diminuindo esse amor, vai diminuindo, falando de uma maneira muito grosseira, é como se essa luz fosse engrossando, virando matéria, ela vai densificando, ela vai virando pasta, ela vai virando lama. Então, a lama é a frequência mais baixa do que a gente entende como luz. Ela é a materialização disso. Então, por isso, esse ambiente repleto de lama, né, de escuridão. Ele é correspondente ao inferno católico, porém, presta muita atenção nisso. O inferno católico é um lugar onde as pessoas, né, onde cresce dentro do catolicismo, que você vai, e que aí você vai passar a eternidade queimando no fogo do inferno. Tá? Mas, gente, numa visão espiritualista, não cabe a ideia de eternidade em sofrimento, porque nós vimos na aula passada que a evolução é inevitável, que todos nós evoluímos. Mesmo esses que estão no pior dos lugares, eles vão evoluir. E não tem sentido eu evoluir e continuar vivendo nessa mesma escuridão. Então, uma diferença muito, muito clara, né, do umbral para a ideia de inferno, primeiro, ele não é um castigo divino. Vocês acham que Deus, em seu infinito amor, mandaria um filho para esse lugar? Se nós aqui, nesse nível ridículo de amor que nós vivemos, se o meu filho erra, eu posso até castigá-lo, mas eu não vou castigá-lo para sempre. Eu não vou impor ao meu filho um sofrimento desse, só se eu for louca, né? Uma psicopata. Mas uma pessoa normal não vai fazer isso. Então, imagina Deus, que é amor absoluto. Jamais. Deus é a luz que brilha dentro de mim. Mesmo esse ser que está aqui, nesse estado lamentável, tem dentro dele a centelha divina. Ele é luz, ele é Deus, assim como eu, assim como você. Qual é a diferença entre um ser desse e um ser que vive lá numa colônia bacana? Esse aqui está um pouco mais esquecido da divindade dele. Então, ele está mais encoberto. A luz está com mais camadas tampando. Mas ele é tão luz quanto aquele que está lá. Ele é tão luz como o São Francisco de Assis. Só que a luz dele está encoberta. Então, isso não jamais foi criado por Deus. Isso é um reflexo da mente atormentada dele. É um reflexo da dor, do sofrimento, do ódio, da ira, de tudo aquilo. Quando nós estamos aqui, né, na vida normal, quando a gente sente ira, quando a gente tem um ataque de ódio, a gente não se sente muito mal, não é uma coisa muito ruim de sentir, né? Eu nunca vi alguém dizer assim, que delícia ter um ataque de ira. A pessoa pode até achar que é gostoso explodir, mas dá um mal-estar, dá um negócio ruim na gente quando a gente sente raiva. Né? E isso é uma raivinha. Agora, pessoas que sentem ódio, realmente, vão acabar plasmando lugares assim. Então, isso não é culpa de Deus, não é castigo, não é nada. Isso é atração magnética. Eu sou assim, eu vou para um lugar assim. Então, é a expressão da mente das pessoas que vivem ali. É o ódio manifestado em imagem. Mas não se esqueça que os planos horizontais são criações da mente, não é o mundo real. O mundo real é o mundo de Deus, é o vertical, onde só há luz. Então, enquanto esse ser está sofrendo no umbral, a consciência está presa naquela visão, mas dentro dele ele permanece no sétimo céu, em comunhão com Deus. Isso é importante. O umbral, ele reflete a própria mente do desencarnado. Então, ele é uma projeção coletiva de mentes atormentadas, vingativas, cheias de ódio. Né? Então, essa cena é do filme Nosso Lar. Esse aqui é o André Luiz, né? Quando ele chega nesse local. Né? No filme, vou dar o spoiler para quem não assistiu, né? O filme, a psicografia de Chico Xavier, aliás, a sequência de livros que começa com o Nosso Lar, Mensageiros da Luz, não lembro
a sequência exata dos livros, mas essa série do Chico Xavier, ela é básica, tá? Ela é importantíssima. Você não precisa ser espírita para ler Chico Xavier. Tá? O conhecimento espiritual, ele é universal. E essa cena é quando o André Luiz, que aqui na vida foi um médico, e ele foi um médico, mas ele era muito avarento, ele estava só preocupado com dinheiro, ele não estava preocupado com a saúde das pessoas, né? E ele tinha uma vida muito desregrada, muito envolvida com traição, com adultério, com bebida, enfim, ele era uma pessoa, não era uma pessoa muito bacana, né? Então, no momento que ele desencarna, ele é atraído para esse local onde as outras pessoas que estavam ali eram iguais a ele. Não pense, né? Ou melhor, não pense, só entenda, por favor, nem tente visualizar, né, como é um local onde se reúnem as pessoas que passaram a vida matando, roubando, sequestrando, fazendo guerras, né, criando toda essa maldade que a gente vê por aí. Tem uma coisa muito legal no plano astral, que é essa separação de ambientes, vamos dizer assim, porque enquanto encarnado, eu posso ser uma pessoa do bem, mas eu tenho que passar pela rua e ver cenas, às vezes, né, deprimentes, de violência, de pobreza, de tudo. Enquanto que no plano astral, eu vou só encontrar pessoas vibrando igual. Então, se eu não tenho nada a ver com essas cenas que eu estou vendo aqui, eu não vou encontrar esses seres do lado de lá. Se eu encontro, é porque, de alguma maneira, isso está vivo dentro de mim. Como que isso pode estar vivo dentro de mim? Muitas vezes eu não mato alguém com um tiro, mas o meu ódio é correspondente a uma facada. Muitas vezes eu não sou capaz de cometer uma violência sexual contra alguém, mas a minha mente, ela agride o outro com obscenidades, com muitas coisas. Então, aí eu tenho um umbral dentro de mim. Se eu tiver dentro de mim, eu vou ter fora. Isso não é um assunto legal, né, gente? Mas é necessário para que a gente saiba, né, para que a gente entenda como é que ele funciona. Nessas regiões obscuras do umbral, mentes maquiavélicas são atraídas uma para a outra. Nós não temos aqui na Terra chefes do tráfico que se reúnem, chefes, por exemplo, dentro de um presídio, normalmente existem aqueles que têm a mente mais esperta, os mais inteligentes dentro do presídio, eles articulam entre eles, eles viram chefes do resto dos presos, né? Então, eles articulam as fugas, eles articulam esqueci como é que chama, quando tem rebelião, né? Porque são as mentes mais inteligentes. No umbral, essas mentes mais frias, mais inteligentes, elas se reúnem para quê? Para tentar influenciar as mentes semelhantes a elas que estão encarnadas aqui. Pensa no seguinte paralelo. Dentro do presídio, Fernandinho Beramar, que é uma figura conhecida, né, um traficante, está preso lá no, sei lá onde ele está agora, e lá ele articula, ele consegue celular, ele consegue contato através de advogados, e ele, lá de dentro do presídio, interfere lá na favela do Rio de Janeiro e continua dando ordem no morro para que eles articulem roubos. Então, ele está lá no presídio, mas as ordens dele, né, por maneira virtual, estão chegando no morro. Então, imagine que esse presídio seria, né, correspondente ao que tem no plano astral, onde algumas mentes maquiavélicas, por vibrações, nada diferente do celular, só que é pela mente, interfere nas mentes que estão encarnadas aqui para dar ideia de maldades, né? Isso tem muita gente ainda maldosa do lado de lá fazendo isso. Pessoas que na Terra foram extremamente soberbas, né, que viveram nessa ilusão de que podiam pisar em todas as pessoas, ficam muitas vezes presas no umbral durante muito tempo, vestidas de príncipes, princesas e condes e condessas, né? Olha que ilusão de poder, tão triste, uma cena como essa.
só para entender um pouco como é lá. Agora, além dessas mentes violentas no sentido de maléficas, tá? O umbral também recebe pessoas aprisionadas em vícios. Isso é um assunto delicado. Por quê que ela recebe pessoas aprisionadas em vícios? Quem desencarnou subjugado por tóxico, ele morre e ele continua tendo vontade de usar droga. Imagina se você passou uma vida toda cheirando cocaína. Quando você desencarna, se você é a mesma pessoa que você era um segundo atrás, você quer o quê? Cocaína. Então, o vício deixa a pessoa num estado lamentável no umbral, porque ela fica desesperada para conseguir a mesma sensação que a cocaína física dava para ela. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai se reunir com outros lá em cima, lá em cima ou lá embaixo, no umbral, né? Iguais a ela, do mesmo jeito que aqui na Terra, os dependentes se reúnem em lugares como a Cracolândia. Tá? Eles vão se reunir lá em busca de drogas. Só que o plano astral, ele consegue plasmar, ele consegue criar com a mente dele a cocaína, no sentido do o pozinho branco. Mas ele não consegue criar a sensação que só a química da cocaína dá a ele. Porque a química pertence ao plano físico. Isso ele não consegue plasmar. Então, o que um dependente químico vai fazer no desespero do lado de lá? Ele vai continuar tentando vir ao plano físico, se aproximar daqueles aqui que são usuários, para, chegando perto da aura, da energia deles, tentar sentir um pouquinho do prazer daquele momento do vício. Do vício da cocaína, do álcool, tá? De qualquer vício que for. Aí você vai dizer para mim, mas poxa vida, ele era uma pessoa boa, ele só se perdeu na droga. Gente, ele não está recebendo castigo nenhum, mas são as consequências do conteúdo mental dele. Ele preencheu a mente dele com essas visões de droga, ele plasma esse umbral. Não é castigo de ninguém, tá? É apenas consequência, porque os vícios, eles não se extinguem com a morte física. Por isso, né, eu quero até fazer uma parte aqui importantíssima. Se você tem qualquer tipo de vício, por favor, se cuide antes de morrer. E você não sabe quando você vai partir. Então, se cuide agora. E aí eu vou falar uma coisa que vai incomodar pra caramba. Vícios e drogas não são só as ilícitas. Quem é viciado, por exemplo, dando como exemplo, tá, gente? Por favor, não tome ao pé da letra. Quem é viciado em Rivotril e passa o dia tomando Rivotril é um dependente químico. Aquele que, diante de qualquer ansiedade, dor ou angústia, não consegue lidar com aquela emoção e fala, não, me dá minha gotinha, e pinga a gotinha. Quando ele desencarna, ele sente desespero, o que ele quer? Rivotril. Entenderam? Remédios são feitos para serem usados com parcimônia, com acompanhamento médico, com cuidado. Porque se você abusa, se você entra no vício, é a mesma coisa que um crack, uma heroína, um LSD ou qualquer outra coisa assim. Tá? Não dá para dizer que isso não faça mal. Por exemplo, a maconha. Isso eu sei que é bastante polêmico, né? As alegações são maconha natural, portanto não faz mal, tá? Mas existem muitas coisas da natureza que são venenos, e nem por isso eu vou tomar porque é natural. Quantas plantas venenosas existem? E aí eu vou dizer assim, mas ela é natural, então não tem problema, tome e morro, tá? Então, arnica. Arnica faz super bem, não faz? Vai comer a planta da arnica. Não sei se morre, mas dá uma baita de uma intoxicação. Agora, põe a arnica na homeopatia. Maravilhosa, cura, tá? Então, a resposta é natural, não é desculpa. Por quê? Porque a maconha ela causa essa mesma dependência emocional, além dos danos que ela causa ao cérebro físico. E, gente, eu estou em consultório desde 93 e não foi um nem dois que eu vi chegarem para mim
com lesões muito sérias do uso continuado da maconha, inclusive com desenvolvimento de esquizofrenia. Se você não tiver dentro de você o gene, a tendência de esquizofrenia, você não vai desenvolver. Mas se você tiver e usar maconha, você vai desenvolver. E aí? Sei lá se eu tenho? Tá? Então, cuidado com os vícios. Nenhum deles é justificado. Nem o álcool. O álcool é tão vício quanto, e às vezes pior até do que alguns. Isso é uma cena da Cracolândia, em São Paulo. Não tem diferença nenhuma disso aqui. Tá? Exatamente isso é a continuidade disso. Quando eu vou a São Paulo, eu passo pela Cracolândia, a sensação que eu tenho, né, eu costumo dizer isso, que ali é a sala de espera do umbral. As pessoas estão ali só esperando para partir para o lado de lá e continuar no mesmo lugar. Né? É assustador. Quem nunca viu uma cena dessa, não precisa ir muito longe, nós moramos em Cruzeiro, numa cidade pequena, e nós temos aqui alguns lugares bastante semelhantes. Óbvio que não com a proporção da Cracolândia de São Paulo, são becos, são lugares pequenos, mas onde a realidade é essa. Tá? Isso aí tá mais vivo do que a gente imagina. E do mesmo jeito que aqui na Cracolândia existem os traficantes chefes, né? Os traficantes chefes, eles escravizam aqueles que a gente chama popularmente de aviãozinhos, né? Os aviõezinhos são garotos, são jovens normalmente, que levam a droga em troca de R$10, em troca de qualquer trocado, né? Ou em troca de droga também. Estão viciados, querem a droga, não têm dinheiro e começam a ter que fazer esse serviço de traficantezinho para receber. Mas eles são chefiados por traficantes que muitas vezes são bastante violentos com eles. Né? Também tenho contato aqui, no plano físico mesmo, com histórias muito tristes aqui em Cruzeiro, né? de lugares onde o tráfico impera, e vocês não têm ideia do tipo de tortura que é imposto aos dependentes que frequentam e que não conseguem pagar as contas. É uma coisa inimaginável. Tá? E isso continua no plano astral. Então, lá também existem traficantes que os escravizam. Qual a diferença do traficante astral, né, para aqueles que estão sendo escravizados? A inteligência, a capacidade de articulação e manipulação. Do mesmo jeito que aqui na Terra acontece isso. Aqueles que são mais articuladores conseguem ter domínio e poder sobre os demais. Até aqui, essa questão de vícios. Alguém quer fazer alguma pergunta ou colocação? Porque isso aqui é um ponto importante. Eu quero, Simone. Quando a gente convive com essas pessoas, né? Sim. Se elas fazem parte da nossa família, se elas são próximas, se elas são amigas, essa energia desses seres que vêm perto da aura para pegar um pouquinho, como que a gente fica, mesmo que a gente não tenha visto, mas a gente ama aquela pessoa e fica próxima, como que a gente também recebe essa energia ruim? Então, tudo é uma questão de frequência vibratória, né? Nada vai me atingir se eu não tiver na mesma frequência. Agora, a gente sabe que quando a gente convive e a gente tem um envolvimento emocional, o sofrimento que nos causa é imenso. E esse sofrimento, muitas vezes, abre porta para que a gente também seja influenciado por algumas energias que não são muito legais, por causa dos sentimentos de dó, né, que a gente muitas vezes alimenta. Então, gente, todos nós, infelizmente, hoje conhecemos alguém ou temos na nossa família pessoas que são dependentes. Pelo amor de Deus, não julguem. Ninguém tem ideia do nível de sofrimento de um dependente. Isso é uma coisa que me emociona muito falar, porque eu tenho muitos pacientes dependentes químicos. E é muito triste quando eles chegam no consultório. Né? Tem uma cena que para mim ficou muito marcada, já faz muitos anos. Eu tinha na época na minha sala um puff enorme e entrou uma pessoa, um paciente muito querido, e ele, um rapaz bonito, inteligente, e ele se deitou ali, ele tinha como se fossem pequenas convulsões de abstinência, porque fazia 48, 72 horas que ele estava sem o crack,
e ele estava tendo abstinências, e ele via coisas na sala que não estavam ali, ou pelo menos não estavam no plano físico, numa dor, o corpo inteiro dele doía, ele tinha dores físicas, ele urrava de dor. Foi uma cena muito impactante para mim, por isso eu não esqueci, né? Então, são pessoas que necessitam de um amor incondicional nosso. Só que esse amor incondicional, ele não pode ser um amor que passe a mão na cabeça e que tenha dó, porque quando eu tenho dó só do outro, eu às vezes não consigo ajudar. Eu preciso ter compaixão, me mover por aquela dor, amar, irradiar o máximo que eu puder, mas eu preciso tentar ajudar. E como é que eu vou tentar ajudar? Eu tenho que ser muito clara, eu tenho que tentar convencer essa pessoa a se internar, ela precisa de socorro, ela precisa de ajuda. Né? Então, zera o julgamento, por favor, mais amor, por favor, porque se existe no mundo hoje um grupo de pessoas que estão dependentes químicos, é porque nós todos temos algo a ver com elas, nós temos outros vícios, que às vezes não são tão visíveis como aqueles. Existe o vício na comida, no chocolate, existe o vício no jogo, existe o vício no sexo, existe o vício no palavrão. Uma época, eu participava de um grupo de aula online, né? E era numa sala virtual, onde você acessava e tinha vários grupos. Então, cada um ia para o grupo que fazia parte. E esse ambiente virtual tinha de tudo, desde aulas bacanas até coisas estranhas. Gente, eu não esqueço, eu passei por uma sala que eu entrei para ver, porque a curiosidade chamou, né? Era sala de xingamentos. Eu entrei. Nessa sala, as pessoas entravam só para se xingarem, dos palavrões mais estapafúrdios. Então, que nível de violência a pessoa tem dentro dela para ela precisar xingar e ser xingada? Então, são essas realidades que criam um umbral. Vale dos prazeres, também um assunto delicado. Gente, sexo é maravilhoso, a expressão da vida de Deus. Eu falo que se Deus não quisesse que a gente tivesse prazer, ele tinha feito só o buraquinho, o encaixe, não tinha feito os pontinhos de prazer. Prazer é maravilhoso, desde que numa vibração positiva de respeito, de amor, de fraternidade. Quando eu falo em amor, eu não estou dizendo que você só possa fazer sexo com o grande amor da sua vida, mas você tem que ter amor humano por aquela pessoa com quem você está, respeito pela divindade do outro, pela fraternidade, pelo menos. Tá? Infelizmente, do mesmo jeito que algumas pessoas se viciam em drogas, algumas se viciam em sexo, se viciam em pornografia, aqui na Terra, né? Quem é viciado em pornografia, quem é viciado em sexo, que tem uma necessidade, né? Também já atendi pessoas que tinham uma necessidade compulsiva de se masturbarem em torno de 15, 20 vezes por dia. Você fala, gente, como é que a pessoa vive fazendo isso? Né? Não vive, ela trabalha e vai ao banheiro. Ela trabalha e vai ao banheiro. É triste, porque é uma compulsão. E eu me lembro de um rapaz que tinha uma compulsão dessa, dizendo para mim, Simone, é horrível, porque eu não sinto mais o prazer, eu sinto a necessidade desesperadora de fazer, e aí aquilo me alivia, 5 minutos de alívio, e eu quero de novo. Então, não estou falando da masturbação que é saudável, que é natural na vida de todo mundo, essa ok. Estou falando da compulsão, tudo que vira vício. Então, as pessoas que fizeram do sexo vício ou que se envolveram em atividades sexuais aqui, completamente destituídas de respeito, por exemplo, abuso sexual, quem comete, né? O abuso sexual, violência sexual, quem tem necessidade de swings e aquelas coisas todas mais, quando desencarna, continua precisando da mesma coisa. Então, o que eles vão fazer? A gente fala que eles viram um bolinho de carne no astral, porque eles ficam tão misturados energeticamente ali um com o outro, que às vezes você não distingue um espírito do outro. Eles ficam desesperados. E aí eu me lembro quando eu acompanhava o meu queridíssimo Wagner Borges, né, quando ele dava aula sobre sexualidade no astral, e ele falava assim, bom, se os alcoólatras no astral, quando querem tomar aquele goró e não conseguem sentir prazer no astral, eles vêm num boteco desses de esquina aqui na Terra, para ficar pertinho de alguém que está bebendo e conseguir sugar um pouco da energia daquele álcool, para onde vão? Responde para mim em voz alta quem tiver ideia.
Para onde vão as pessoas que são viciadas em sexo e vêm aqui na Terra procurar um pouco desse prazer carnal? Onde que essas pessoas vão procurar? É no boteco? Não. Onde é? Ah, não vou falar. Pode falar, que nós estamos falando tudo. É lá mesmo. Fala, Léo, você conhece, é? É ruim. Gente, não precisa. Nós todos já passamos dos 15 anos. Vão para os motéis. É. Por que no motel? Porque no hotel também transa, dentro de casa também transa, só que no motel transa 24 horas por dia. Certo? Eu fico longe. Mas vamos tirar o julgamento da história. Motel não é um lugar ruim, não é pecado, não é errado, nada disso, tá? Motel, tem motéis lindos, lugares deliciosos de ir. Quem não foi devia ir com seu parceiro, com a sua parceira, é importante. Só que, quando você vai em um ambiente desse, você tem que estar com alguém com quem você esteja numa frequência alta de vibração. Ou seja, alguém que você ame, que você respeite muito, que você tenha essa energia mais de cima. Porque se você vai ao motel só vibrando naquela energia com alguém por quem você não tem o menor respeito, não sente nada, estou indo lá só para ter um prazer, eu estou aberto e vulnerável à influência desses seres que estão lá, entenderam? Se eu vou com meu marido ao motel, existe entre nós amor, existe uma coisa positiva, a nossa vibração não permite que esses seres entrem. Da mesma forma que se eu tiver uma vibração muito boa dentro de um bar, vai ser muito difícil eu ser sugada. Só que quem tem uma vibração muito boa não vai no bar, né? Mas pode ir para o motel. Então, cuidado com esses ambientes. O Wagner dava um conselho assim: vai para o motel, faz tudo que você tem que fazer, só não dorme lá. Sabe por quê? Na hora que você dorme, nós vamos ter aula depois sobre projeção astral, quando você dorme, você sai do teu corpo físico e entra no plano astral. E você entra naquele plano astral, às vezes, do ambiente que está ali. E aí não é legal a experiência que você vai ter. Então, ninguém precisa pagar um motel para dormir, né? Eu falo, já é desperdício de dinheiro. Você vai pagar um motel, vai para fazer o que tem que ser feito e vai embora. Vai dormir num lugar mais tranquilo energeticamente, tá? Então, não é errado, não precisa ter vergonha de falar de motel, mas lá tem também, pode ter mais, às vezes, na minha casa do que dentro do motel, né? Dependendo do que eu faço em casa. Mas lá, provavelmente, terão seres desesperados por sexo. Da mesma forma, os que morrem viciados em jogo. A gente sabe que o jogo é vício. Né? E hoje, além do jogo que está aí na tela, nós ainda temos o jogo virtual. Né? Pessoas jovens que estão os filhos do quarto, né? Como a gente chama hoje, que ficam quase que 24 horas só jogando. Bom, essa já é a cena mais triste que nós estamos chegando, que é o Vale dos Suicidas. Gente, vamos lá, entender o suicídio. A pessoa que se suicida, ela está num nível de desespero e de dor que é impensável. Vou tirar até um pouco dessa cena aqui, deixar a gente só aqui na frente. A pessoa que chega ao ponto do suicídio, ela está num nível de desespero, né, que não dá para a gente imaginar. Então, novamente, eu peço, por favor, zero julgamento. Jamais chame de covarde, eu diga assim, se fosse eu não sei se fosse eu na situação daquela pessoa, na dor que ela estava vivendo, se eu também não perderia a cabeça, tá? Porém, eu falo muito para os meus pacientes que chegam falando em suicídio, eu falo, olha, por favor, faz qualquer coisa com a tua vida, menos morrer. Por quê? Porque morrer não tira a sua dor. Morrer tira o teu corpo, e a sua dor não está no corpo, então não adianta morrer, você vai continuar imerso na dor. Só que o meu corpo físico, ele funciona como se fosse um mata-borrão da minha dor. Eu tenho o corpo físico, eu tenho o astral, eu tenho o mental. A angústia está ali naquele campo astral, que é o emocional. Mas quando ela vem até mim, eu tenho o meu corpo físico, que ele dá uma enxugada naquela dor. Se eu tiro o meu corpo físico, eu tiro esse amortecedor, eu fico totalmente submerso na dor. E aí, gente, eu fico totalmente submerso na dor.
é muito pior do que quando estava aqui. Então, tudo menos morrer, fica aqui, conserta enquanto você está aqui, não parte desse jeito, de jeito nenhum, tá? Só que quando a gente vive um trauma aqui na Terra, quem é assaltado, quem vive uma situação traumática, essa pessoa leva muitos anos repetindo o que a gente chama de estresse pós-traumático. Por exemplo, eu tenho uma paciente que sofreu um sequestro relâmpago no Rio de Janeiro há uns 15 anos atrás. Até hoje, ela tem estresse pós-traumático. Ela dorme e lembra das cenas que ela vivia. Se ela está andando na rua, aparece alguém, ela já entra em pânico porque ela acha que vai ser sequestrada. Só que o trauma foi vivido, o registro do trauma está no plano emocional, que é o astral, mas ela tem o filtro do corpo físico. Então, ela vivencia aquela angústia, mas ela não vê ao redor dela a cena se repetindo, porque o corpo físico, ele não plasma as coisas com tanta veracidade. Se eu estiver só submersa no meu campo astral, o trauma vivido, ele fica se repetindo para mim. Então, vamos supor que uma pessoa se matou se jogando na frente de um trem. Se o trauma de um sequestro relâmpago é imenso, imagina um trauma que eu vivo morrendo sob as rodas de um trem. Esse trauma, ele fica fazendo um looping na minha mente. E cada vez que ele faz um looping, é como se eu estivesse vivendo ele de novo. Então, existem pessoas que, quando morrem por suicídio, elas ficam morrendo várias vezes, repetidamente, vivenciando aquela cena, presas naquela cena, né? Por muito tempo, né? Se enforcando repetidamente, morrendo repetidamente. É um filme que não acaba, só que ela fica presa e tendo as mesmas sensações. E aonde que essa pessoa vai no plano astral? Ela vai se encontrar com outros suicidas. Então, o Vale dos Suicidas é um lugar que é melhor a gente também não imaginar, onde se reúnem pessoas que estão repetindo cenas do momento que morreram de forma violenta. Então, voltando aqui. Então, a mente repete o trauma um sem número de vezes. O duplo etérico, ele ainda estava carregado de carga vital. Lembra que quando a gente falou sobre morte, a gente entendeu que quando a gente nasce mais ou menos com uma carga vital igual uma bateria que vem carregada para viver X anos. Tá? E essa bateria eu posso fazer com que ela dure um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha mente, dos meus hábitos. Agora, se com 20 anos, bateria cheia, eu vim com uma carga vital para viver a 80. Com 20, eu não dei conta e me matei. O que acontece? Esses 60 anos que eu ainda não vivi, eles estão como carga vital, estão no meu duplo etérico. Meu duplo etérico ele está grosso, ele está carregado de energia. Enquanto esse duplo etérico não terminar de vazar essa energia, a cena não para de se repetir para o suicida. Então, muitas vezes, ele fica muito, muito tempo mesmo vivenciando aquela dor e aquele desespero. Simone? Oi. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de suicídio. Pode falar. Como que a gente... Explica, não sei, que na atual situação tem muito suicídio de jovens. E hoje, num pequeno evento que eu estava à tarde, a pessoa falou de uma garota de 14 anos que se suicidou em Natal. Como que você pode passar alguma informação a respeito disso? Passar alguma informação sobre o que ela fez ou para? Não, sobre a atual situação, por que jovens se suicidam tanto? O suicídio hoje ele é a segunda causa mortes de adolescente no mundo. Isso é dado estatístico e assustador. Segunda causa morte. Tá? Por quê? Porque o mundo está extremamente fútil, sem base, sem amor. São apenas consequências, gente. Tudo isso que nós estamos vivendo.
O que nos cabe é entender que a nossa responsabilidade é imensa, porque a partir do momento que nós sabemos de tudo isso que nós estamos sabendo aqui, eu me torno muito mais responsável por agir em prol dessas pessoas no sentido de evitar o suicídio. Como que eu evito o suicídio? Eu preciso amar mais as pessoas que estão perto de mim, prestar mais atenção na necessidade delas, principalmente os nossos jovens, filho, sobrinho, filho de amigo, vizinho, todos alunos, né, que você tem acesso. E não cair na ilusão de que pessoas que falam, cão que ladra não morde. A gente ouve muito isso. Ah, não vai fazer, não. A pessoa fica falando, ela só está querendo chamar a atenção. Também é estatístico o fato de que as pessoas que se matam fizeram vários anúncios antes. Por quê? O nosso instinto de sobrevivência ele é muito forte, ninguém quer morrer. O que eu ouço das pessoas que já tentaram suicídio e, graças a Deus, não conseguiram, é que elas não queriam morrer, elas queriam matar a dor. Então, elas tinham a ilusão, né, de que se matando a dor acabaria. Tá? E muitos jovens que se matam, eles não querem nem matar a dor, eles não querem nem morrer. Eles muitas vezes fazem como um pedido de socorro. Tá? Tem uma jovem que eu atendo, que ela tentou 3 vezes suicídio, e numa delas, ela pensou assim, eu estou sofrendo tanto, ela sofria abuso em casa, eu estou sofrendo tanto e não tem para quem eu pedir ajuda. Então eu vou enfiar uma faca na minha barriga, porque aí eu vou ser levada para a Santa Casa, e quando eu chegar na Santa Casa, eu posso falar para alguém o que eu estou passando e alguém vai me ajudar. Essa menina enfiou uma faca na barriga, só que ela não teve a força, a coragem para enfiar o suficiente. Dormiu 2 dias desmaiada com a faca enfiada na barriga. E a mãe sequer se deu conta de que essa menina estava assim. Achou que ela estava no quarto, porque, né, jovem gosta de ficar no quarto. 2 dias depois ela acordou do desmaio, do sono, sei lá do quê. O ferimento foi superficial, a faca já tinha caído, a barriga estava bem machucada. E ela levantou e foi para a terapia, dizendo para mim assim, olha, nem isso adiantou. Tá? Só que ela podia ter conseguido. Ao invés de enfiar na barriga, ela podia ter cortado o pulso, né? E ela teria conseguido. E ela não queria morrer, ela queria socorro. Então, muitos que estão fazendo hoje, eles querem socorro. Então, cabe a gente prestar muita atenção, dar ouvido às queixas, buscar ajuda. Se você não sabe o que fazer, encaminhe, não seja omisso. Às vezes a gente não quer olhar para não se tornar responsável, mas se ficou sabendo, já é responsável. Então, procure um médico, encaminhe para um psiquiatra, encaminhe para um psicólogo, procure a ajuda de alguém, porque é muito importante. E nesse momento, a psiquiatria é fundamental, gente. Quem está correndo risco de se matar precisa de ajuda psiquiátrica, além de psicológica, porque ela precisa de um remédio que vai ajudá-la a se manter viva enquanto a terapia faz efeito. Tá? Então, nós temos esse compromisso. Além do compromisso fundamental de fazermos vibrações de luz, de amor, de iluminarmos a nós mesmos para ajudar a elevar essa carga do planeta que está tão para baixo, puxar isso para cima, pensar em coisas positivas, pensar em luz, orar. Não dá para abrir mão disso, porque os nossos jovens estão morrendo. Né? E não são só jovens de periferia, não são só jovens que sofrem abuso, são jovens que estão dentro das nossas casas, repletos de amor e carinho, mas que estão numa solidão existencial imensa por N motivos e que às vezes fazem o impensável. Bom, isso é uma coisa também aqui difícil de falar, né? Eu acabei de explicar que a carga vital das pessoas muitas vezes fica presa, né? Deixa eu parar um pouquinho. Vamos supor, então, voltando ao exemplo de que eu morri com 20 anos, me matei com 20 anos e eu tinha uma previsão de vida de 80. Então, eu tenho 60 anos de duplo etérico me prendendo e me cegando. O que o duplo etérico causa de problema? Como ele fica no entorno do meu campo espiritual, ele não permite que eu enxergue os espíritos que são sutis, porque ele cria como se fosse uma cortina escura. E ele faz com que eu fique repetindo essa cena do suicídio até terminar os 60 anos. Então, os seres de luz, num ato de bondade, que eu sei que é difícil entender isso, mas é um ato de amor.
eles plasmam nesses locais obscuros, eles plasmam, como é que chama isso? Urubus. Para quê? Para que esses urubus arranquem um pouco desse duplo etérico que está grudado nas pessoas, para que ao arrancar, acelere o processo de libertação dessas pessoas. Só que aí você vai no umbral e você vai ver gente chafurdando da lama cheia de urubu em cima. Né? Então, se tiver alguma dúvida, alguém pergunta, porque nem tem muito como ficar falando sobre isso, é muito triste. Mas será que não há socorro? Vamos iluminar o assunto. Não há socorro para essas pessoas? Se o umbral não é eterno, se as pessoas que estão lá não estão lá para sempre, né, como é que funciona esse socorro? Primeiro, pessoas que foram boas e se mataram no desespero, porque não é todo mundo que se mata que é ruim, gente, pelo amor de Deus, tem pessoas maravilhosas, né? Pessoas boas que se mataram no desespero também precisam sofrer tudo isso? Pessoas boas que se viciaram e morreram de overdose também precisam ficar escravas de traficantes no umbral? Então, onde está a justiça divina? Finalmente, eu fui boa a vida inteira, num desespero me matei e agora estou no umbral? Os socorristas, eles estão presentes no umbral o tempo todo, mas o tempo todo mesmo, tá? Quando você está no nível de desespero que te leva ao umbral pelo suicídio ou pelo vício em drogas, quanto mais amor você tem dentro de você e acumulou durante a sua vida, por exemplo, eu tenho um amigo queridíssimo que infelizmente partiu pelo suicídio, era uma pessoa boníssima, um buscador espiritual, cheio de conhecimento espiritual, mas com uma mente muito atormentada por uma bipolaridade, que infelizmente não conseguiu evitar e partiu com suicídio. Ele tinha um monte de coisa boa dentro dele, muito boa. O que acontece? Essa pessoa, mais rapidamente ainda, vai receber o socorro. Socorro de quem? Daqueles que estão vendo, gente, olha lá, olha o que ele fez, vamos lá ajudar. Né? Seres que moram nos hospitais, nos lugares mais altos, e que vêm em socorro. Eles vêm, só que eles não podem ferir o livre-arbítrio. Para o espírito ser socorrido, ele precisa se abrir para perdoar, pedir perdão, amar, para se perdoar. Muitos ficam presos muito tempo no astral, no umbral, porque eles não se perdoam pelos que eles fizeram. Porque, além de tudo, o suicídio deve gerar uma culpa imensa. Né? Então, essa culpa faz com que, às vezes, demore mais para eles receberem socorro, porque eles ficam presos e não aceitam se perdoar. Então, os grupos vêm o tempo inteiro em auxílio. Vocês estão vendo aqui, ó, eles estão levando cães. Tá? Por que cães? Espíritos de cães, né, que vão fazer esse auxílio do lado de lá, porque quando essas pessoas chegam no umbral, eles vão aos lugares mais terríveis, onde tem os traficantes, onde tem gente, né, onde tem todo um entorno que não quer deixar que eles socorram os outros. Então, eles levam cães, eles precisam de ajuda, eles precisam de guardiães. Tá? O Wagner Borges, ele trabalha com umas panteras negras, é muito interessante, ele tem um chinês que trabalha com ele, e eu tenho um amigo que trabalhava com a gente lá no Wagner Borges, Dr. Juan, hoje ele é meu mastologista. Dr. Juan é um espiritualista maravilhoso, com uma sensibilidade imensa, e ele andava com umas panteras negras do lado dele. Ele dizia assim, quando eu vou para o astral fazer o socorro, eu preciso levar as panteras, porque quando ela chega, ela impõe respeito, né? Você vai dizer assim, ué, mas quem que vai ter medo de pantera se ninguém morre, porque já está morto, né? Só que a pessoa que está lá, ela pensa que ela está tão viva quanto a gente está vivo aqui. Então, essas imagens ainda as impõem respeito. E aí eles vão para tentar socorrer aqueles que aceitem. É quase que uma terapia de chegar perto de um ser e falar para ele, por favor, vamos lá, perdoa aquela pessoa que você ficou odiando na Terra, que fez você vir para cá,
perdoa a si mesmo, se libera, vão embora para o tratamento. Mas eles dependem do livre-arbítrio. Às vezes leva séculos para uma pessoa aceitar ajuda, séculos mesmo. Fica séculos no astral sofrendo e não aceita, né? Porque não aceita mudar. Gente, quantas vezes a gente fica aqui na Terra anos e anos e anos empedernido numa raiva e alguém fala para você ser feliz, você tem que perdoar. Você fala, não perdoo? Tudo menos perdoar. A pessoa está sofrendo e não perdoa. Aí, quando morre, fica continuando a sofrer naquela ira. Na casa de auxílio e socorro, sempre que vocês precisarem de ajuda, tá? Para alguém que vocês amam, que você acha que está em sofrimento no astral, que está em sofrimento aqui na Terra, a casa de auxílio e socorro, já falei disso quando eu falei de amparadores, é um grupo, um plano espiritual, onde tem seres queridíssimos, maravilhosos, que coordenam essas equipes socorristas. E uma mais especial é a irmã Maria José. Ela coordena essas equipes, ela leva grupos ao umbral para recolher aqueles que estão já em condição de serem ajudados, ou porque já ficaram lá tempo suficiente para terminar de purgar aquele tempo do duplo etérico e agora podem ser levados para um local melhor, ou aqueles que estão aceitando ajuda, que falam, eu quero perdoar. Não quer dizer que ele tenha que já ter perdoado para sair do umbral, ele tem que querer perdoar, certo? Então, porque às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu quero perdoar, eu estou lutando, mas eu não consigo. Mas o querer perdoar é que é necessário. Então, quando que você consegue tirar um ser do umbral? Na hora que você convence ele de que aquele ódio que ele está vivendo está fazendo ele ficar chafurdando ali. Que se ele quiser perdoar, ele vai ter mais paz. E aí você leva ele para um local onde ele vai ter tratamento para ele ser ajudado a trabalhar o perdão, igual a gente fala para terapia aqui, para conseguir se perdoar. Tá? Outra equipe muito presente é a Legião das Filhas de Maria, que são guiadas por Maria, né, por Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora diz que tem várias mensagens dela, né, espirituais, que falam que ela não sairá do umbral enquanto ainda restar um único filho em sofrimento. Desculpa a minha emoção, gente, mas é que falar disso é um negócio que mexe muito energeticamente aqui para quem está falando. Tá? Tem todo o entorno aqui junto comigo. E a Legião das Filhas, ela vai andando pelo umbral e vai tentando socorrer e vai recolhendo, como se fossem enfermeiros. Olha que coisa bacana isso. Shows no umbral. Os amparadores querem ajudar de qualquer maneira. Eles tentam ser criativos de todo jeito. Então, eles ficam indo lá no umbral, fala, e você não consegue convencer as pessoas a saírem de lá. Quando eles estão com um grupo muito empedernido que não consegue ajudar, eles chamam artistas que morreram, que estão nos níveis melhores, e falam para eles assim, topa ir lá no umbral comigo, oferecer ajuda? Ah, topo. Tá, tipo, sei lá, chama... Pensa no artista... Nossa, não lembro o nome de um agora. Sei lá. Emílio Santiago. Emílio Santiago, topa aí comigo no umbral? Topa, vamos lá, organiza um show no umbral. Porque as pessoas são atraídas para a música, e aí tem que ter todos os estilos de música, porque tem uns que vão para o sertanejo, para o funk, para o rock, para o jazz, né? Aí faz um mega show no umbral, porque a luz que não é física, né? A luz que é projetada ali no umbral, naquele momento do show, ela funciona como um portal para puxar a energia daquelas pessoas para o alto. Então, o jovem, né? A pessoa que está ali no umbral, que não está aceitando ajuda, está lá cantando rock, está no maior auê ali com o som, a luz incide em cima dele, ele pensa que é só a luz que está ali girando. A música toca ele, e na hora que a música toca, ele se abre, ele aceita ajuda e ele sai. Então, do mesmo jeito que aqui no plano físico a música é utilizada para o socorro, porque tem a musicoterapia, os hospitais musicais, como a gente tem no núcleo, né? No plano astral, a música é utilizada dessa forma. Claro, gente, música que tenha, né, um pouco de vibração, um pouco mais alta, tá?
mesmo quando eles precisam atrair aqueles que são da turma do funk, né? Que às vezes precisa, eles vão usar letras positivas, que gerem uma vibração melhor. Então, é quase como enganar, quase não, é enganar, tipo, ó, vem, que é só um show. Vai todo mundo de bobinho pro show, recebe a luz, naquele momento ele é tocado e é resgatado do umbral. Ou seja, tem todos os tipos de ajuda possível, tá? Tem um local que também eu estive recente no umbral, né? É um local onde se reúnem artistas falecidos, só que artistas em sofrimento. E é um local onde tem pintores, compositores, só que é um lugar escuro, um pedacinho do umbral, onde estão artistas mais envolvidos com droga, com tudo isso. E ali, né, vão passando os socorristas para tentar ajudar. E sabe o que os socorristas fazem nesse local? Eles levam baldes de tinta. Pensa num balde mesmo de tinta, né? Uma tinta azul, por exemplo, uma tinta amarela. Eles vão com esses baldes. Colocam esses baldes no meio da rua do umbral. Tá? Aí aqueles pintores que estão lá, por exemplo, olham e falam, tinta, vão pintar. Porque eles são pintores, tá? Quando eles mergulham as mãos naquela tinta, aquela tinta é a vibração de socorro que eles necessitam. E eles começam a mexer aquelas tintas no ar, é uma coisa muito bonita de se ver, porque eles começam a pintar no ar, e quando eles estão pintando no ar, eles estão sendo resgatados. Quando eles acordam, percebem que eles foram retirados do umbral. Eles estavam prontos para ir, mas não estavam aceitando, não estavam conseguindo, faltava um pulinho. E aí essas tintas são usadas para isso. Alguma pergunta, gente, até aqui? Então, olha lá, luz e música atuam como portais que se abrem para aqueles que se deixam tocar durante o show. Logo nos portais do umbral, nos limites do umbral, existem as casas de socorro, existem hospitais. E esses locais, eles são verdadeiras fortalezas. Fortalezas em que sentido? Eles são realmente murados, tá? Para que ali dentro os espíritos maléficos, vamos dizer assim, não consigam acessar. Dentro desses locais que as pessoas são recebidas, os espíritos vão fazer os tratamentos. Esse aqui é o André Luiz do filme, olha o estado do plexo solar dele, né, totalmente ali ainda destruído pelas vibrações do umbral, e eles vão receber o tratamento energético com várias terapias, com instrução, com repouso. São clínicas, gente, clínicas espirituais, para que eles tirem aquela impressão de sofrimento que ficou na aura deles, vinda do umbral. O suicida que viveu uma vida de amor e por algum motivo se desesperou e tirou a própria vida. O dependente químico que era bom e generoso, enfim. Todos que foram atraídos por umbral, por seus atos, mas que acumulam energia positiva, são resgatados muito mais rápido, porque normalmente eles aceitam ajuda mais fácil. Né? Eles estão dispostos a melhorar, eles só se perderam em algum momento da vida deles. Então, eles aceitam ajuda e são resgatados mais rapidamente. Alguns ficam pouquíssimo tempo no umbral, passam pelo umbral praticamente só, tá? Porque eles têm tantos pontos positivos. Oi. Posso fazer uma pergunta que até agora que eu consigo desembolar a minha garganta? Queria Pode. fazer a pergunta, mas eu não conseguia. Por exemplo, quando você falou de música, né, de show, você já viu, né? Veio, mexeu aqui com tudo. Então, às vezes eu fico à noite, eu rezo e eu me, assim, vamos dizer, me predisponho numa viagem astral, numa coisa assim, que a minha voz chegue em algum lugar e desperte algum ser, que minha voz chegue em algum lugar que torne luz, alguma coisa assim. E às vezes eu sinto que aconteceu algo muito maravilhoso. E às vezes eu fico assim meio receosa, né? Será que é certo eu fazer isso? Mas meu coração diz que é certo, porque como eu não estou usando mais a voz aqui como eu usava antes, sempre, é uma voz que está aqui parada.
né? E às vezes as pessoas falam, puxa, mas sua voz, eu queria tanto ouvir, queria tanto ouvir. Então eu fico pensando, pô, enquanto eu estou dormindo, eu posso ajudar, sei lá. É viagem minha, muita loucura, ou isso pode acontecer mesmo? Não só Tá pode certo? acontecer, como com certeza acontece, e é um ato muito necessário, porque foi até bom você tocar nesse assunto. Se as pessoas que estão no umbral não conseguem enxergar aqueles de vibração mais sutil, muitas vezes os artistas que vão dar show no astral, no umbral, precisam ser os artistas encarnados, porque nós temos duplo etérico. Então pode ser, Rô, que você esteja fazendo muito show ainda por aí, você que não sabe, né? E é um ato de amor, sim, fazer isso e se oferecer. Na verdade, gente, nós podemos oferecer todos os nossos dons. Por exemplo, eu não canto, eu não toco, eu não pinto. O que eu tenho que eu posso oferecer? Eu dou palestra, tá? Então, há muitos anos também tem um local no astral, não é um umbral, é um astral um pouquinho acima do umbral, né, de aprendizado já, aonde eu vou dar palestra. É sempre o mesmo salão, onde eu vou, do mesmo jeito que eu dou aqui, eu dou lá. Por quê? Porque também tem pessoas lá que estão tentando entender aonde chegaram, né? Assim como eu vou assistir do lado de lá em lugares, óbvio, muito mais altos, né? O meu é o simplesinho. Então, todos os dons que nós temos aqui na Terra podem ser ofertados, devem ser ofertados para o auxílio espiritual. Então, não deixem de ofertar aquilo que vocês têm de bom. Ai, que bom. Alguém mais? Só limpando a emoção aqui, porque já viu, né? Emoção escorre. Então, olha, as vibrações positivas, elas abrem portas. Não sei se vocês veem que eu fico toda hora puxando aqui a barra que ela tampa o texto. O amor, o perdão e a compaixão são chaves que elevam instantaneamente nossa vibração. Quando alguém estiver perto da morte, que você souber que essa pessoa está perto da morte, a gente não sabe, né? Nunca tente julgar o nível interior de uma pessoa pensando, esse vai para o umbral, esse vai para o plano astral superior. A gente não sabe de nada, tá? Mas se você quer ajudar de alguma forma, a gente já falou de outras formas de ajuda, mas se você puder ajudar falando, diga para essa pessoa que está perto de você, prestes a desencarnar, pensa na luz. Só pensa na luz. Né? Eu perdi meu pai agora, né? Perdi assim, nos despedimos fisicamente do meu pai agora, em final de fevereiro, 28 de fevereiro. E nos últimos momentos dele, antes dele ir para a UTI, ele sabia que ele ia partir. Eu também sabia, todos sabíamos que ele dificilmente sairia do Covid, né? E ali eu só dizia isso para ele, pai, vai em paz, vai para a UTI, vai na luz. Você vai só pensar luz, luz e luz. Você vai pensar em todos os espíritos que vão te acompanhar, aconteça o que acontecer. Se você puder voltar para a gente, melhor ainda. Se for a hora de você ir embora, é luz, luz e luz. Porque quando você pensa luz, automaticamente a tua vibração se eleva, entendeu? Então, se você estiver em sofrimento, pensou luz no astral, você vai receber socorro. Então, o que você pode fazer de melhor por essas pessoas? Ensiná-las a pensar e a chamar pela luz. É instantâneo. Tá? Se a pessoa não entende essa linguagem, né? Meu pai entendia essa linguagem, porque é óbvio, né? Que a gente falou sempre em casa, mas assim, a pessoa não vai entender se falar para ela pensar na luz. Fala para ela, visualiza Jesus, chama Jesus, Jesus, Jesus. Chame por algo de vibração alta, porque aquilo vai elevar a sua vibração e vai te ajudar a quê? A enxergar os amparadores que vêm te buscar, seja onde você estiver, eles vêm ao teu encontro, e vai te ajudar a enxergar, porque vai elevar a frequência vibratória. Então, se por acaso você tiver algum entorno, alguma energia ali te ocultando, você consegue abrir com uma vibração dessas. Escolhemos o plano com o qual vamos nos sintonizar, dependendo do quanto decidimos amar. E isso é livre-arbítrio, gente.
né? Para onde que eu vou depois da morte? Estou decidindo isso hoje. Hoje é o dia de escolher evoluir, né? Não é depois, é agora que a gente está criando essa definição. Nosso eu divino, a presença de Deus em nós, ela age o tempo todo para nos despertar. O tempo inteiro, Deus bate de dentro para fora de nós, ele bate na porta, pedindo, vem, 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 acorda, vem para casa, vem para a luz. O tempo inteiro Deus está chamando. Pode ser que eu atenda, pode ser que eu queira continuar na escuridão. Livre-arbítrio. Pense na luz, lembre-se de que seja onde estiver, seja como estiver a sua mente hoje, seu ser real, a expressão de Deus é amor puro. A minha expressão, a sua, dos seres do umbral, de todos, é amor puro. Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa, a gente vai fazer uma higienização. Você é Sat Chit Ananda, esse é um mantra maravilhoso. Sat é ser divino. Chit, consciência. Ananda, bem-aventurança. Ser, consciência, bem-aventurança. Isso somos nós de verdade. O resto é transitório, temporário. Tá? O que vocês querem perguntar ou colocar antes da gente fazer um trabalho coletivo aqui? Nada? Bom, nós vamos nas próximas aulas, né? Nós vamos dar continuidade aí nesse assunto. A próxima aula a gente vai falar de projeção astral, de quando a gente aqui no corpo sai, aqui encarnado sai para ir para o plano astral. E depois, mais para frente, vamos falar sobre obsessão, como é que esses seres interferem na gente, né? Do mesmo jeito que nós falamos do auxílio espiritual. Então, esse é um assunto que a gente ainda vai voltar várias vezes e que eu acredito que vocês vão ter várias dúvidas. E eu vou deixar depois também no WhatsApp do grupo a sugestão de alguma literatura que eu não tenho lembrado de deixar, mas eu vou deixar hoje uma literatura que vai esclarecer sobre isso. Bom, Simone, oi. eu não perguntei na hora, porque eu estava anotando, desculpa, mas esse mantra aí que você falou, Sat Chit Ananda, em qual é o momento para se fazer? A hora que eu estou feliz, a hora que eu estou desesperada, a hora que eu vou dormir? Qual é o momento? Qual é a sintonia? Qual é o momento para você afirmar que você é ser, consciência e bem-aventurança? O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É a mesma coisa que em tudo e em todos vejo Deus. Né? Que hora que é para fazer isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mantra, gente, é algo que geralmente a gente se afina mais com um ou com o outro, pode ser em português, em sânscrito, tanto faz. A ideia é que ele seja um segundo pensamento, que ele fique o tempo todo na nossa mente. Para isso se usa muitas vezes os japas. Sabe os Hare Krishna? Vocês têm noção? Gente, um japa tem 108 contas, certo? Os que seguem a religião Hare Krishna, que é uma religião específica, tá? Para cada bolinha do japa, eles fazem um mantra, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ou seja, não é curto. Eles fazem esse mantra as 108 vezes do japa. Só que eles não fazem um japa por dia, eles fazem no mínimo 17 japas por dia. Essa é a regra dos Hare Krishna. Para quê? Para que o mantra fique vibrando o tempo todo na mente, chamando o nome de Deus, que é Hare Krishna e Rama. Então, se você conviver com algum Hare Krishna, você vai ver que eles usam o Japamala dentro de uma bolsinha de tecido, eles ficam segurando a bolsinha de tecido na mão, e dentro da bolsinha está o japa, e eles vão fazendo o japa. Então, eles estão trabalhando, conversando, andando, fazendo qualquer coisa, estão fazendo o japa. E você pode fazer isso também, não precisa segurar o japa na mão para fazer. Você pode fazer na mente. Sat Chit Ananda, Sat Chit Ananda, Sat Chit Ananda. Fica. Né? Aquele que vibrar para você. Cristo, 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 Cristo. Tanto faz. Bom, como esse assunto é um assunto, né, como eu falei, tem uma energia aí bem densa, nós vamos fazer agora uma vibração, tá? Para a gente terminar bacanérrimo. Então, eu vou agora, vamos fechar esse...
eu vou ativar a música e vou pedir para vocês que vocês não precisam olhar para mim. Eu quero apenas que vocês ouçam a música. Uma das melhores músicas para se trabalhar socorro no astral é a Ave Maria. Ela tem uma vibração de amor assim muito grande. Então, quando quiserem fazer orações, mandando luz, e só um detalhe, quando forem vibrar para o astral inferior, não chamem esses seres, mandem a luz, tá? Então, se eu sei que tem o Zé da Silva que está lá no astral que eu quero ajudar, ao invés de eu ficar falando, venha Zé da Silva receber tratamento, não. Onde você estiver, essa luz vai até você, tá? Você envia, não atrai. Então, vamos lá, fecha os olhos. Só respira, deixa essa música ir entrando em você. Leva atenção ao seu coração. E visualiza a luz que brilha no centro do teu peito. Essa luz que é a presença de Cristo em você, que é o teu eu divino, que é o que há de mais sagrado. Foca só nessa luz. Cada vez que você respira, você inspira ainda mais o amor e a graça de Deus. Essa inspiração vai até o centro do teu peito e faz com que essa luz se expanda, ilumine todo o seu centro cardíaco, se derrame pelos seus braços, pelas suas mãos, inunde a tua mente de amor. Um amor da Mãe Divina. Sente Deus como a energia materna, como essa mãe que te acolhe e que é como um abraço de luz em você agora. Você pode visualizar a imagem de Nossa Senhora, de Maria, ou qualquer vibração feminina que você reconheça como Deus. Recebe isso como um abraço, um acolhimento e uma cura. Mãos de luz pousam sobre os seus olhos agora e inundam os seus olhos com luz. E dentro desta energia, você sente uma compaixão imensa. Uma imensa vontade de amar, enviar luz para todos os que estão em sofrimento, tanto no plano físico como no extrafísico.
tão inundado por todas essas dádivas, por todo esse amor que está se derramando em profusão sobre nós agora. Esfrega a palma da mão uma na outra. Aquece um pouquinho as tuas mãos. Deixa as palmas das mãos abertas diante de você, como se segurasse uma bandeja, voltada para frente, como quiser. E sinta que esse amor da Mãe Divina, que esse amor que transborda em você agora, vai sair pelas palmas das suas mãos. Vai sair pelas pontas dos seus dedos. Vai transbordar por todos os seus poros. E onde houver dor, onde houver desespero, essa luz leva a paz de Deus, leva o amor de Maria, leva o resgate espiritual. Em nome de Deus, irradiamos essa vibração para todas as dimensões que nos envolvem essa noite. Luz, luz, luz. Vai movendo as mãos no ar e repetindo essa palavra. Luz. Muito, muito amor, gente. Luz. Aonde houver necessidade que essa luz alcance e leve clareza. Luz, luz, luz. Pai Celestial, Mãe Divina, em tudo e em todos, Tua presença é real. Neste momento, reconheço em mim, Senhor, a Tua presença. Reconheço em mim, Mãe Divina, o Teu amor. E da mesma forma, reconheço em todos os seres que me cercam a divindade, o sagrado, o amor eterno e a paz. Só vejo luz, só vejo bem, só vejo paz. Vai irradiando, mexendo as suas mãos. Só vejo luz, só vejo bem, só vejo paz. Não há em mim espaço para a escuridão. Só vejo luz. Só vejo luz. Deixa teus olhos transbordarem essa luz. O amor se derramando em todas as dimensões. E do mesmo jeito que vai de você para os planos astrais, dos planos mais altos vem uma enxurrada de amor sobre você. Assim como você estende a mão e recolhe e desperta aquele que sofre, assim nossos irmãos maiores estendem a mão e nos recolhem, e nos resgatam e nos puxam para o alto. Assim, nessa corrente de luz, manifestamos a vontade de Deus. Une as palmas das mãos diante do teu corpo, diante do coração. Curva um pouquinho a tua cabeça. E um minutinho de silêncio, só para sentir essa chuva de amor que desce sobre cada um de nós, que desce sobre os planos espirituais, que desce sobre o umbral, que desce sobre a terra.
Gratidão, Senhor, por tudo quanto nos dás. Gratidão, Senhor, por tua presença em tudo e em todos. Gratidão, Senhor, gratidão. Respira nesse amor. Senhor, que enquanto eu durmo essa noite, eu, como teu emissário, possa de alguma forma ser útil aos meus irmãos em sofrimento. Onde for possível, que eu leve o amor, que eu leve a verdade, que eu leve o perdão. Que tanto na terra quanto no plano astral, eu seja sempre uma lembrança da tua presença. Que todos que pousarem os olhos sobre mim o reconheçam através do meu olhar. Tenham vontade de amar através do meu amor. Faz de mim, Senhor, meu instrumento. Para finalizarmos, vamos fazer juntos a oração da Ave Maria, com essa vibração de socorro e de amor eterno da Mãe Divina, que para nós, aqui no Ocidente, ainda é a oração que toca mais o coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e por todos sempre. Amém. Respira fundo, solta o ar. Abre os olhos. Volta devagarinho. Alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência, algo que tenha sentido, percebido, pensado? Quem quiser pode abrir. Ainda estou fechada? Olha, Simone, foi uma chuva tão maravilhosa de energia que eu senti, assim, jorrando sobre nós, assim, de uma cor lilás, lilás misturado com rosa, uma coisa assim, uma cor indescritível, vai. Mas tão, tão forte, tão maravilhosa. Nossa, maravilhoso, Simone. Foi lindo demais. Meus olhos choraram, aguaram muito. Alguém mais? Ninguém? Bom, gente, agradeço infinitamente por terem ficado até o fim. E a nossa próxima aula, eu tinha anunciado para o dia 2 de junho, só que o dia 3 eu tenho retiro, né? De 3 de junho eu tenho retiro, então ela foi transferida para o dia 17 de junho, tá? A continuação desse assunto nosso hoje. Vocês vão receber o aviso depois, dia 17 de junho. Se tiverem dúvidas, que vão surgir dúvidas com certeza sobre esse assunto, podem me mandar no particular, tá? Coloquem lá as perguntas no WhatsApp,
que aí eu vou planejando as respostas, vou preparando para vocês, e vou deixar lá também a listinha de orientação de livros para vocês, livros, filmes, tá? Para estudarem mais sobre esse tema. Muito obrigada. Beijo grande para todo mundo. Espero encontrar com alguns de vocês no próximo dia 14, no Canto do Itaguaré, com Boa outros noite, de vocês. Simone. Boa noite a todos. Boa noite. Com Obrigada, outros de vocês no Retiro de Junho. Boa noite a todos. Oi, Marcílio, boa noite. Gente, quem abre a câmera aí, vamos dar um tchauzinho aí, ó. Dá um tchau geral aí. Até. Obrigado.